mais um programa Ciência e Espiritualidade aqui pela TV Mundo Maior. Hoje vamos acompanhar um programa que fala sobre um tema muito interessante: limites entre mediunidade e transtorno mental. Para falar um pouco mais sobre os limites entre mediunidade e transtornos mentais, convidamos o Dr. Franklin Ribeiro, psiquiatra. Bom, primeiramente, Dr. Franklin, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar conosco aqui no Ciência e Espiritualidade para falar sobre esse tema. Bom, então vamos começar. Quais são esses limites entre mediunidade e os transtornos mentais? Esses limites são muito imprecisos, né? Vamos dizer assim, há muito tempo a medicina era dominada pela religião, né? Todos os seres que tinham algum tipo de problema passavam pelos religiosos, que de alguma forma praticavam algum tipo de tratamento. Os indivíduos considerados loucos eram sempre considerados possessos, né? Eram possuídos pelos demônios e eram dessa forma considerados. Depois, com o avanço da ciência, principalmente a partir do século XIX, mesmo assim nós tivemos alguns resíduos dessas ideias da loucura religiosa, não é? Portanto, na psiquiatria, o delírio religioso sempre existiu. O indivíduo às vezes dizia que ele era um deus, ou enfim, algo muito bizarro, e isso faz parte de um transtorno mental. Agora, se o indivíduo recebe um espírito ou tem uma experiência anômala qualquer dentro de um contexto grupal ali do seu grupo espírita, ele fala sobre isso naturalmente. Fora desse contexto, ele tem a sua vida social, profissional, familiar absolutamente normais. Esse contexto é um contexto de sanidade, não implica em nenhum transtorno mental. Aliás, as experiências mediúnicas, elas foram estudadas recentemente porque no século passado, no século XIX, existiu a loucura espírita no Brasil. Todos os indivíduos que de alguma forma manifestavam alguma expressão mediúnica eram considerados loucos. E muitos psiquiatras sugeriam até que eles fossem internados quando apresentassem qualquer manifestação desta ordem. O que nós observamos recentemente foi um número muito grande de estudos, de pesquisas, que a princípio mostra que ciência e religião de alguma forma estão unidos, que religião faz bem à saúde. Isso independente da religião? Independente de se é espírita, se é católico, se é evangélico, se é budista, a religião faz bem à saúde. Aliás, esse é o intuito, vamos dizer, do próprio espiritismo nesse momento e de todas as ciências religiosas, de aproximar essa ideia da saúde com a religião, até que a população seja dessensibilizada daquela ideia antiga de que religião faz mal à saúde. Hoje nós sabemos que isso modificou. Agora, daí a dizer que a vida após a morte existe, que esta é uma realidade, para a ciência isto ainda não é considerado realidade. E a ciência já tem pesquisa sobre esse assunto? A ciência tem hoje 3 linhas básicas de pesquisa. A primeira linha de pesquisa envolve religião e saúde, ou seja, será que religião faz bem à saúde? Já temos um resultado positivo a essa pergunta, né? A resposta é que sim. A ciência recebe hoje muitas pesquisas são desenvolvidas no sentido de mostrar que as pessoas melhoram muito nos ambientes religiosos e muitas doenças psiquiátricas, transtornos mentais, são também tratados por líderes religiosos, por capelães que acabam também atuando nessas alterações religiosas da pessoa, porque muitos médicos não têm o preparo. Nós não somos formados na universidade, na faculdade de medicina, não ensinam para nós. Olha, você tem que perguntar para o sujeito qual é a sua religião. Na maioria das vezes, quando você vai ao médico, no máximo, quando o médico tem tempo, ele pergunta qual é a sua religião. Mas não pergunta, mas essa religião faz bem à sua saúde? Você frequenta o seu centro ou sua igreja? Você ora toda noite? Você lê?
as leituras religiosas, quer dizer, o quanto isso é importante na sua vida, te dá apoio social, nós temos que ampliar esse leque de investigação. E nesse sentido, nas minhas aulas na Faculdade de Medicina na USP, de Psicologia Médica, eu leciono Medicina Psicossomática e eu falo sobre esse tema para os alunos no terceiro ano. Então essa é a primeira linha de pesquisa. Nós já sabemos que sim, que religião faz bem à saúde. Os religiosos intrínsecos, não os religiosos falsos, os religiosos extremos, mas os religiosos intrínsecos se correlacionam bem com saúde mental, né? Segunda linha de pesquisa é o diagnóstico diferencial entre as experiências anômalas, né, os estados alterados de consciência e psicopatologia. Será que é loucura o indivíduo, por exemplo, dizer que está conversando com o espírito? E aí nós temos como diferenciar brevemente essa questão, que é o tema que nós estamos tratando aqui, né? Quer dizer, depende do subgrupo, o indivíduo que tem uma experiência, vamos dizer assim, de alguma forma mais religiosa, mística, ele sente-se bem com aquilo acrescenta a vida dele, é positivo, não é uma experiência bizarra, desintegrativa que ele manifesta a sua loucura, né? Isso depende do subgrupo onde ele atua, que naquele momento é uma experiência de duração muito curta, ao passo que no indivíduo que tem um transtorno mental, isso é um problema crônico, antigo, né? E a terceira linha de pesquisa envolve a origem das vivências. Aí é que nós temos que investigar experiência de quase morte, a transcomunicação instrumental, todos esses fenômenos que implicam de onde viemos. Isso talvez lá na frente nós vamos chegar a essa resposta sobre a reencarnação de uma forma categórica. A ciência vai poder dizer que as pesquisas indicam que é possível a vida após a morte. Certo. Bom, o senhor mencionou uma coisa muito importante, né? Como a religião é um agente promotor de saúde, é algo que já deveria começar logo na faculdade. Hoje nós temos mais aberturas, né? Mas são todas as faculdades que dão essa abertura, como a USP dá ao senhor na cadeira de medicina psicossomática, né? Isso. Não, isso não existe. Não é que a USP me dá essa abertura, é que eu crio esse espaço e falo sobre as pesquisas, né? Na minha aula eu falo da relação mente-corpo. E a recepção dos alunos? Primeiro, para os alunos, nós temos que ensinar que as emoções afetam o corpo. Para um aluno estudante de medicina que está habituado apenas a aprender a prescrever, a cortar, a operar, isso é muito difícil entender que o indivíduo, quando tem raiva, tem medo, pode ter dor de cabeça, diarreia, etc., que as emoções interferem no funcionamento do corpo. Agora imagine dizer para eles questões ligadas ao espírito. Se eu estou falando de emoção, eles não aceitam, imagine falar sobre espírito, reencarnação, é muito complicado. Então o que nós temos que fazer num primeiro momento é mostrar a interação entre a mente e o corpo. E para a ciência, a mente surge do corpo, da relação do bebê com o seu sentido de prazer, que lhe proporciona, por exemplo, satisfazer a fome, né? E a partir daí o princípio do prazer, do desprazer e tudo que nós conhecemos a respeito do desenvolvimento humano. Mas para essas vivências espirituais, para o espiritismo principalmente, nós já trazemos a nossa vida anterior a essa concepção. O espírito apenas reencarna ali no momento da concepção e já traz na sua memória kármica todas as suas vivências anteriores, e isso ainda não é levado em conta pela ciência. Deveria ser levado, né? Ainda não é, mas será no futuro bem próximo, eu tenho a impressão. Com certeza. Vamos fazer uma breve pausa, Dr. Franklin, para o nosso intervalo. Voltamos já já.